Bom dia, pessoal. Então, por enquanto, nossas aulas de literatura vão continuar aqui de forma remota, até que tudo se tranquilize, para que nós podemos nos proteger, para que nós possamos nos proteger e proteger quem nós amamos, não é verdade? E eu quero começar essa aula de hoje com um conselho, talvez um pedido para vocês. Eu quero pedir que vocês mantenham o foco, a rotina de estudos. Finjam que estamos na sala de aula. Acompanhem nossas aulas. Aproveitem esse momento que nós, professores, estamos nos disponibilizando o nosso tempo para vocês, né? Assistam nossas aulas, anotem as dúvidas, releiam o conteúdo do livro, façam suas anotações, né? Se possível, façam pesquisas extras. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês. Então, assistam nossas aulas e vão diretamente para a plataforma do Plural para tirar as dúvidas. Aproveitem esse momento, tá bom? Sei que as aulas irão ficar gravadas, mas aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Não deixem acumular, mantenham o foco nos estudos. Sei que ficar em casa tem muitas distrações externas, não é verdade? É um momento difícil, mas que nós vamos superar juntos. Estamos separados, porém estamos juntos, num só ideal, que é a troca de conhecimentos. Então vamos lá. Com o conteúdo de literatura, nós vamos continuar com o capítulo 2, Trovadorismo. Como eu expliquei para vocês na aula passada, eu situei vocês no momento histórico em que esse movimento, essa escola literária se situou, né? Se fundou, se originou. E hoje eu quero apresentar para vocês os gêneros poéticos criados na época, ou seja, as poesias que foram criadas naquela época. Vocês sabem que nós chamamos, né, costumamos chamar essas poesias de cantigas. Então, professora, como eu vou identificar uma poesia como uma cantiga trovadoresca? Vocês vão perceber principalmente pela linguagem, que não era uma linguagem, o português, né? Além desse português arcaico, que não era o português falado lá em Portugal, era um português arcaico, juntamente com uma mistura aí de castelhano, com a linguagem falada na província, né, ibérica. Então, essa mistura. Essas cantigas eram passadas através da tradição oral, ou seja, eram elas musicadas, né, acompanhadas de melodia. E quais instrumentos que acompanhavam essas poesias? Geralmente eram acompanhadas por violas de arco, por cítaras, que é aquelas harpas, né, uma espécie de harpa. Tinha as flautas, os pandeiros, as gaitas, as soalhas, para fazer aquele chique-chique, né? E quais artistas participavam dessa tradição oral? Existia uma espécie de cadeia, né? Como se fosse uma pirâmide. Uma espécie de time, né? Então, lá no topo estava o trovador, que pertencia à alta nobreza, era músico e compositor. Então, ele era o bambambam, era o capitão do time. Logo abaixo do trovador vinha o segrel, que é um nobre, era poeta, mas não era compositor, ele era cantor, entenderam? Existe essa diferença. Logo abaixo do segrel vinha um jogral, que era compositor e cantor. Abaixo do jogral vinha um menestrel, que era apenas um cantor. Então percebam que vai baixando aí o nível. Abaixo do menestrel ainda vinha a soldadeira, que é uma espécie de segunda voz, que chamamos hoje, né, a back vocal, ela acompanhava o jogral. Por que eu estou falando o nome desses artistas? Porque vocês vão precisar futuramente.
Ao acompanhar o conteúdo pelo livro, uma vez ou outra ele vai utilizar esses termos. Então é preciso que vocês saibam diferenciar. Então aí é o quinteto fantástico do trovadorismo. Importante que vocês saibam disso. Como primeira cantiga, nós temos a Cantiga da Ribeirinha, né? Criada por Paio Soares de Taveiroz, e ela foi marcada como o marco inicial da literatura portuguesa, marco inicial do trovadorismo. Lá no livro de vocês tem duas datas, né, que é 1189 e 1198. Há uma troca aí nas dezenas. Então, ela está datada dessas duas datas, entenderam? Como classificar essas cantigas, professora? Bom, as cantigas elas eram classificadas em líricas e satíricas. Partindo das líricas, nós podemos classificá-las como cantigas de amor e cantigas de amigo. Primeiramente, que vocês saibam a diferença entre uma poesia, uma cantiga lírica de uma cantiga satírica. Basicamente, a cantiga lírica, eu vejo ela como uma espécie de poesia positiva. Ela via o lado positivo da sociedade, né? Então elas enalteciam, elas elogiavam, elas homenageavam alguém. Diferentemente da satírica, que ao invés de ela enaltecer, ela rebaixava, né? Era ironizava, satirizava, então tinha essa ironia aí nas cantigas satíricas. Partindo para as cantigas de amor, como vocês podem ver aí, ela tem como característica fundamental o amor cortês, ou seja, o ambiente retratado na cantiga de amor eram os palácios, era a corte, né, em que o eu lírico era sempre masculino, em que ele enaltecia esse amor por uma dama inacessível, né? Era um amor não correspondido, um amor impossível, onde ele confessava seus sentimentos por uma mulher idealizada. Sabe a espécie na sociedade daquela sociedade de vassalagem, né? Então existia o eu lírico, o homem, ele funcionava como um vassalo e essa dama como a sua suzerana, a sua superior. Então o homem era mantido rebaixado e a mulher era superior a ele, né? Convencionalmente, sempre ele expressa essa paixão impossível, infeliz, né? Como uma origem de uma coita amorosa. Então, o homem, ele era o coitado, né? Ele sofre de um amor, de uma dor imensa. E a mulher, sempre lá, formosa, estava nem aí para ele, né? E nem para os seus sentimentos. A origem dessa cantiga de amor é a origem provençal, né? Lá do sul da França. Logo mais na frente vocês vão perceber nitidamente a diferença entre uma cantiga de amor e uma cantiga de amigo, né? Essa impossibilidade, esse amor impossível, né, leva o trovador a realizar a promessa de morrer por causa de sua senhora. Então perceba o drama, né? O homem sempre lá de joelhos para sua amada e ela nem sequer tinha o prazer, né, de corresponder a esse amor. Vocês podem ver aí na imagem a mulher sempre esnobe e o homem revelando seus sentimentos, sua paixão idealizada, né? Ele confessa de maneira servil e submissa seu desejo por essa mulher amada, sempre se colocando numa posição de inferioridade, né? É o que falei para vocês, essa vassalagem amorosa. O homem era o vassalo e a mulher sua suzerana. As cantigas de amigo, né? O traço fundamental dessas cantigas é a presença de um eu lírico feminino. Não quer dizer que o compositor dessa poesia seja mulher, né? O compositor era um homem, sim, mas a voz da poesia
era feminina, o sentimento era feminino, né? Ela confessa esses sentimentos por um amigo. Esse amigo é um amante, é um namorado, é o seu marido que partiu de viagem, trabalho, né? Ela necessita de uma confidente para exteriorizar esse sentimento dela, né? Essa voz, essa voz feminina se comunica geralmente com sua mãe, com suas amigas e até mesmo conversa com a natureza. A relação amorosa já não existe mais essa relação entre um vassalo e a suzerana. É uma relação mesmo entre camponeses, a mesma classe social. O tema central é a saudade. Percebam, nas cantigas de amor existe um amor impossível, né, não correspondido, e nas cantigas de amigo o sentimento é a saudade e o eu lírico é feminino, a voz é feminina, né? Então ela expõe a visão feminina do amor. É um amor real, é concreto, é possível, é um amor natural, é espontâneo, não existe exagero nem idealização, né? A sua origem é de origem ibérica, peninsular, ali mesmo na Península Ibérica, né? Geralmente as cantigas de amigo apresentam uma estrutura formal, padrão, 2 versos acompanhados de um refrão, 2 versos, um refrão, e assim por diante. O ambiente retratado já não é mais os palácios, não são mais a corte, e sim é um ambiente mais rural, né? Já que é um amor entre camponeses. Então a cantiga de amigo é mais popular. Coloquei aí a diferença para vocês verem da cantiga de amor e a cantiga de amigo, né? Em que a de amor, o eu lírico é masculino e é um amor impossível, e a cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, a voz é feminina e é um amor mais concreto, né? Agora partindo para as produções satíricas, as cantigas satíricas, como eu falei para vocês, elas rebaixam a sociedade, ridicularizam seus habitantes, né? E elas vão se classificar em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Em que a de escárnio, ela tem como característica principal a expressão satírica indireta, né? Ela não chega diretamente ao seu ridicularizado, né? As palavras de tom difamatório, elas eram usadas de maneira coberta, podemos assim dizer, né? Não empregavam uma linguagem clara sobre o motivo dessa crítica que eles faziam. Elas eram voltadas à ridicularização, denunciavam os membros de diferentes classes sociais, não importava a classe, elas denunciavam, né? Elas preferiam usar as palavras em sentido conotativo, em sentido indireto, né? Eles empregavam a ironia, a ambiguidade, aqueles 2 sentidos, né? Duplo sentido, e o trocadilho. Todos esses eram recursos discursivos. A ironia, a ambiguidade e o trocadilho, né? Elas eram menos agressivas, podemos assim dizer, que as cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer, elas eram marcadas pela expressão bem direta. Então, a sátira utilizada nessas cantigas era mais direta. Elas apresentam uma maneira descoberta. Era o contrário das cantigas de escárnio, que procuravam cobrir mais ou menos essa denúncia da sociedade. A de maldizer, não, já era mais escancarado, né? Elas expressavam a crítica social, política ou maledicente por meio de palavras agressivas e obscenas. Não mediam palavras para criticar a sociedade da época. Difamavam tanto pessoas conhecidas como desconhecidas. Atacavam poetas, disseminavam casos escandalosos, difamatórios, propagavam maledicências e muitas outras coisas, né? Os compositores dessas cantigas, trovadores
das cantigas de maldizer, eles utilizavam um vocabulário rasteiro, né? Não tinha pudor nenhum em descrever cenas grosseiras em linguagem denotativa. Real, né? Sem nenhuma preocupação se ia ferir a honra dessa pessoa, se ia difamar ele, denegrir a imagem, não se importava. Apresentei aí para vocês também a diferença da cantiga de escárnio para a cantiga de maldizer. Uma aborda uma crítica indireta, uma crítica encoberta e usa a ambiguidade e a ironia, enquanto a de maldizer critica diretamente essa sociedade de forma escancarada, descoberta, e usa uma linguagem agressiva e obscena, não mediam palavras para isso. Esquecendo um pouco a poesia, vamos falar um pouco sobre a prosa trovadoresca, prosa medieval. Como eu expliquei para vocês, nós vamos focar nas novelas de cavalaria. Estão vendo aí um cavaleiro com o seu cavalo, a sua espada, né? Essa prosa, essa novela, ela unia os ideais guerreiros aos valores cristãos. Não esqueciam que a igreja era dominante naquela época, né? Essas narrativas, conhecidas pelo nome de novelas de cavalaria, elas abandonavam o uso de versos e estrofes para empregar uma narrativa em prosa, mais direta. Nós vimos em nossas aulas a diferença entre prosa e poesia, não é mesmo? A poesia é em versos, a frase cortada ali, né? E a prosa não, é bem direta, usa parágrafos, né? Elas empregavam basicamente como forma literária apropriada ao relato da aventura de cavaleiros. Eram cavaleiros famosos na época, né? Que deixavam sua família, sua casa para guerrear. E dentre eles eu posso citar Lancelot, Galaz, Percival, entre outros. Com isso, nós encerramos o nosso capítulo 2. Partam lá para a plataforma do plural para nós tirarmos nossas dúvidas. Um beijo!